Boa tarde, minha gente. Hoje é você, não sei se lógico ou chato. Estamos começando a receber um outro parecer, por enquanto mais elogios, que nós agradecemos, um outro pedido de um tipo sobre o qual eu quero comentar para vocês. A pergunta que propõe um problema. No caso, é uma médica madura, que trabalha, casada, tem filho, está cansada um pouco da situação e faz a pergunta crítica. O que é que eu faço para mudar de profissão? Ouço muitas perguntas assim quando faço palestras. E eu fico assim, consigo ter paciência, porque já aconteceu tantas vezes e eu treinei. Mas porque de um lado dá uma espécie de raiva às vezes. Vou dar 2 ou 3 exemplos além desse. Alguns divertidos. Acaba a palestra, doutor, meu filho faz xixi na cama, o que é que eu faço? Doutor, meu marido nem olha para mim, o que é que eu faço? Doutor, meu filho usa droga, o que é que eu faço? Vocês sabem que essas perguntas são extremamente comuns. As pessoas vivem fazendo essas perguntas uns para os outros. Ninguém se dá conta de que essas perguntas não têm o menor sentido. A menor possibilidade de alguém te responder eficazmente. O que acontece é que quando você faz essas perguntas para o amigo, ele dá evasivas. Não, fale com o médico. Não, tira isso da cabeça, isso é cisma sua. Força de vontade. Para pergunta sem sentido, resposta inútil. Mas 2/3 das perguntas, das ligações ligeiramente ansiosas entre as pessoas, o que é que eu faço, são desse tipo. Uma pergunta que não tem resposta e uma resposta que não tem sentido. Quando é que as pessoas vão aprender primeiro a falar um pouquinho menos? A não largar a palavra à toa e pedir para qualquer um o que é que eu faço? O que é preciso para responder? Vocês dirão, como você não é psiquiatra, você não leu, você não estudou, como é que você não tem resposta? O fato é que não existe resposta para um indivíduo sem que você saiba mais sobre ele. Por que é que entrevista psicoterápica dura 1 hora? Vejam bem, não pensem vocês que eu defenda muito a psicoterapia. Aos poucos vamos falar disso. Não tenho grande fé. Mas o fato é que ela dura 1 hora. E por quê? Se você é um médico, ou foi um médico, eu já não tenho mais clínica. Se você foi um médico do meu estilo, eu cansei de ouvir quieto. Então eu comecei a substituir o silêncio, que os mestres recomendam. O terapeuta tem que ouvir muito e falar muito pouco. Mas os mestres não sabem que depois de um tempo de ouvir, você não consegue mais prestar atenção. E se numa sessão psicoterápica você não presta atenção ao paciente, ele está pagando nada. Porque a única coisa que você dá para um paciente é uma atenção para ele que ele não tem para ele. Não sei se me faço entender. Eu estou ensinando o paciente a prestar atenção em si mesmo. Porque as pessoas vão destrambelhando palavras sem saber o que estão falando, um pouco sonâmbulos. Então, se alguém, o terapeuta no caso, fica atento, sério, simpatizando, esta é a principal ferramenta da psicoterapia. Porque você está ensinando a pessoa a dar atenção para si mesma, a ouvir o que ele está falando e a pensar um pouco mais a sério. Voltando, por que é que uma entrevista psicoterápica, sabe, a consulta médica às vezes dura 5 minutos, 10, 15. O que é que sente, faz assim, dá remédio, acabou. Terapia precisa 1 hora e precisa. Porque você vai começar primeiro a ouvir a pessoa, o jeito, a cara, o tom da voz, os gestos. Depois vai ouvir o que ela está dizendo, vai prestar atenção nas palavras,
vai esperar que ela dê uma pausa, porque algumas não dão, estão tão ansiosas que falam uma hora em seguida e não percebem que você, depois de 15 minutos, já ouvi histórias terríveis de terapeutas que dormem na cara do paciente e o paciente continua falando. E quando se trata da psicanálise clássica, em que o paciente está no divã e o terapeuta está fora da vista dele, essa história é famosa. O número de médicos que dormem. Principalmente se você não dialoga e fica só ouvindo. A verdade é que as pessoas se repetem de uma forma desesperadora. Entra dia, sai dia, entra paciente, doutor, não aguento mais meu marido. Bom, primeira vez não aguenta mais o marido. Segunda sessão, entra, doutor, não aguento mais meu marido. 10ª sessão, doutor, não aguento mais meu marido. Quem é que consegue continuar ouvindo essa história? Só psicanalista que recebe R$ 400 por hora. Aí ele relaxa bastante e continua ouvindo. Porque a técnica dele dizem que é ouvir intervindo o menos possível. E eles não percebem que se você dá alguém voz para ouvir e você fica ouvindo, muitas pessoas ficam falando a vida inteira. E aos pouquinhos começam a repetir tudo outra vez. Então voltemos. Como aos poucos eu fui perdendo a paciência de ficar ouvindo a mesma coisa, eu comecei a desenvolver uma técnica de policial amistoso, fazendo perguntas. Doutor, não aguento mais meu marido. Peraí, como é que foi ontem? Ele chegou em casa, fez assim, e você o que é que fez? Que cara ele tinha? Com que tom de voz você falou? Depois você serviu o jantar, o que é que ele disse do jantar? E no dia anterior, ele fez parecido, você também? Eu vou fazendo 1000 perguntas sobre a pessoa, sobre as circunstâncias de vida, e quando acontece, vou fazendo perguntas, seu pai, com que idade, até que idade você ficou em casa, quando era pequeno, mamãe, como é que fazia, papai? A gente vai criando o contexto em que a pessoa se formou. Aí as palavras dela começam a ter algum sentido. E aí você pode começar a dialogar e dizer, olha, papai era assim, você aprendeu isso, o seu marido repete assim, e você consegue ir esclarecendo coisas que são claras. Mas, eu repito, as pessoas estão tão levadas pelo trem do que estão acostumadas a pensar, que elas não saem do trem. E aí o bom terapeuta presta atenção e põe um calço no trilho, para ela saltar um pouquinho fora e começar a perceber o que está acontecendo. E esse é o bom terapeuta. Então, minha gente, não adianta mandar recado dizendo, doutor, o que é que eu faço? Na verdade, eu tenho um pouco essa fama e eu não acho muito ruim, não. Perguntas assim vão ser totalmente ignoradas. Não é falta de educação, é falta de resposta. Ok? Até a próxima, se Deus quiser, quem sabe aí eu vou estar mais camarada.